A Regina Alves de Lima, que é terapeuta familiar, vai nos ajudar a saber o que fazer. Qual é a orientação? Qual é a primeira orientação que a gente dá para os pais? Chegou nessa época do ano e os filhos não estão indo bem. Está perto de perder o ano. Como é que o pai conduz essa história com calma, sem pressão demais? Como que ele faz? Bom, gente, bom dia a todos e é um prazer estar participando dessa discussão, que eu acho que é um assunto muito importante mesmo, porque as tensões do final do ano se acumulam e as crianças, provavelmente as que já estão com dificuldade, vêm arrastando uma dificuldade e muitas vezes os pais, ao invés de acalmá-la, eles ficam mais tensos e, em primeiro lugar, eles têm que buscar o próprio equilíbrio, centrar, para poder oferecer um equilíbrio e calma e ajudá-las, em primeiro passo, fazer uma organização desse estudo. O que tem que ser visto, em que tempo, né, em que prazo. E, para isso, tem que se negociar games, celulares, internet, alguns passeios, provavelmente, dependendo da carga. Tem que ser positivo, comunicar de uma maneira boa, amorosa, ter proximidade, ver se os pais precisam ajudar nessa questão do dia a dia, de no fim do dia verificar o que conseguiu ser visto ou não. Se precisa trazer um profissional para dar uma ajuda em algumas especificidades. Aquele que precisa de pouco, vamos pegar mais leve. Final de ano está fechando, mas aquele que precisa de uma carga maior, se os pais não se aproximarem, não negociarem, não cuidarem com carinho, vai explodir. Agora você falou do carinho, vamos supor que o pai foi lá, se dedicou, fez tudo e tal, e o filho tentou dar uma passada de perna ali, fingiu que estava estudando, mas não estudou, foi mal na prova. Tem que dar castigo? Como que a gente age numa situação como essa? Olha, a gente não pode esquecer que o castigo, ele é um instrumento educativo. Então, ele tem que ser gradual, ele tem que ser condizente com o que aconteceu durante o ano todo. E até com a forma dos pais de terem conseguido estabelecer uma comunicação útil e positiva. Como é que eles foram com os limites? Então, a gente vai castigar os pais porque também não foram excelentes na condução de tudo isso. Então, acho que assim, no final, lembrar que o castigo pode ser justo numa medida necessária e educativa. E que também elogio, coisas positivas também são métodos de educação. Então, acho que pesar tudo isso e repensar e, às vezes, até pedir ajuda para que no ano que vem possa ser diferente é muito útil, necessário. É importante o pai identificar, por exemplo, muitas vezes são diversas matérias. É normal que o aluno vá bem em algumas, não vá em outras. Sim. Mas, no meu modo de entender, muitas vezes você consegue identificar um ponto positivo numa matéria que o filho vai bem e transportar aquilo que é positivo daquilo para as outras. Isso funciona? Por exemplo, o aluno que é bom para decorar e as coisas que não precisa decorar não vai tão bem. Passar aquela que tem experiência em um para outro, funciona? Perfeito. Na verdade, o cérebro tem uma forma de funcionar que não é específica. Ela pode ser mais, ter uma performance melhor num item e menor na outra. Mas, assim, pontuar que, nossa, que coisa boa, como você consegue aqui, e ver se algum detalhe disso pode ser generalizado para outras particularidades, para outras disciplinas, é usar um recurso que já está estabelecido, que já está funcionando bem, para tentar minimizar o que estão Regina, às vezes repetir de ano é bom para algumas crianças? Olha, é doloroso, mas pode ser útil e pode até ser necessário. Mas acho que é uma decisão que os pais não podem tomar sozinhos. Ele tem que se juntar às autoridades da escola, à coordenação, aos professores, ver se realmente isso é uma medida útil, né? E provavelmente, se ele está repetindo, é porque ele pode ter alguma dificuldade de atenção, de memória, emocional. O que está acontecendo para que isso tenha? Agora, Regina, não há um prejuízo grande, um prejuízo social, de relacionamento, que pode atrapalhar depois do desenvolvimento dessa criança, muitas vezes? Até porque você repetir, às vezes ele vai mal numa matéria, porque o Edu falou, tem facilidade e tem uma matéria que não vai. Aí esse aluno é reprovado. Isso não pode ter um peso maior na história dele ali dentro da escola e atrapalhar mais ainda? Não é difícil encontrar o equilíbrio para saber efetivamente, porque a maioria das vezes os pais não querem. Não querem, até por vários motivos. Escola particular é cara, muitas vezes é difícil. E mesmo que não seja escola particular, mesmo escola pública, há um gasto com aquele estudante, com aquela criança. Então, às vezes, por conta das dificuldades, o pai fala, pelo amor de Deus, repetir de ano jamais. Tudo menos isso. Então, o que é melhor? O tudo menos isso não é o melhor, não é o melhor, certamente. Acho que a gente tem que ter uma observação técnica, precisa perguntar, se reunir com as autoridades da escola, compreender qual é a questão técnica, se requer um olhar de um terapeuta, de um médico, se está precisando de um suporte, que suporte seria esse, se dá para dar esse suporte nas férias e estender para o ano que vem, que ele precisará mesmo, se ele passar, ele vai precisar de ajuda. Tudo em função de que ele consiga acompanhar os seus pares, porque certamente a gente se sente melhor com aqueles que já estão convivendo conosco e que têm estão no nosso ciclo de vida, na nossa faixa etária. Então,
sim, vale a pena a gente preservar esse momento, esse acompanhamento com os pares. Porém, desde que isso não vá custar um prejuízo muito maior. E que se não passou esse ano, provavelmente ali na frente vai levar um tom. Então, é uma questão que precisa envolver um parecer técnico, bem justo. Sabe uma coisa que eu pensei, assim, sempre pensei assim na adolescência, eu estava aqui tentando lembrar. Mas assim, aquilo que eu não gostava, muitas vezes, é legal, tem, lógico, a gente gosta de ir na escola, gosta de algumas matérias, outras não. Eu pensava sempre assim, por que aquilo que eu não gosto eu vou fazer 2 vezes? Eu vou me esforçar e vou fazer uma vez só. E funcionou. Eu ouvi isso do meu pai a vida inteira. Peraí, você não tá gostando? Tá difícil esse negócio aí? A escola não tá, né? Não é aquela coisa mais divertida do mundo. Então, meu amigo, faz uma vez só. Não vai repetir de ano. Eu acho que isso é um recado. Edu, adorei o seu recado. É perfeito esse recado. Deixa eu ver o resultado da nossa enquete aqui. Vamos ver o que as pessoas falaram aqui. Vamos lá. Seu filho vai precisar de reforço escolar? Sim, 64%. Então, ou seja, o nosso bate-papo aqui foi muito importante. Deixa eu terminar com uma pergunta para a Regina, que eu acho que é uma preocupação de muitos pais. A gente ficou aqui entre é melhor repetir, não é melhor repetir. Pronto, não teve jeito e ele repetiu. Bombou. Como os pais enfrentam esse momento, essa decepção e especialmente fazem com que ele, no ano seguinte, aquilo não se transforme num problema e sim numa solução, num recomeço? Perfeito, acho que é uma ótima pergunta. Penso que todos teriam que repensar nessa família, não só as crianças, os adolescentes. Porque se alguma coisa deu errado no resultante que deveria surgir naturalmente, né? O que é? Quais foram? Tiveram poucas regras? A comunicação não foi clara? Os limites não foram necessários? A criança realmente tem uma dificuldade pontual que precisa de ajuda? Então, vamos sentar todo mundo? Será que eu estou sendo muito autoritário? Será que eu estou distante? Será que eu não estou controlando que os games e toda essa parafernália eletrônica roubam até do tempo dos adultos? Como é que é o modo de aprender desta família? Porque cada família tem uma história, tem uma ancestralidade, tem um histórico escolar. E muitas vezes isso se repete. Então, o que é que está sendo repetido? E o que muitas vezes eu, como pai e mãe, não quero nem olhar. Né? Mas eu sei que está difícil, porque para mim foi difícil e a gente vai empurrando para que vá, mesmo sem um trabalho que eu não tive, como é que eu vou oferecer? Então, pedir ajuda, refletir, ter proximidade, saber que todos nós precisamos, né, nos aproximar e ter carinho nesse processo, que é difícil. É difícil. É uma necessidade muito grande e útil nesse momento. Sem né? dúvida nenhuma.